E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. A coisa de 2 vídeos atrás, eu abordei um assunto interessante falando sobre o estresse, que nem todo estresse é ruim, que existe um nível ideal de estresse para que a gente possa tirar das nossas crianças, dos nossos atletas, dos nossos nadadores em geral, o seu melhor, né? Eu comentei que eu fazia aquela inscrição nos meus festivais aqui com tempo de balizamento e chegava na hora, a grande maioria, mais de 90% dos nadadores melhorava a sua marca de balizamento. Por quê, né? Porque um fenômeno tão amplo, tão consistente assim. Porque chega na hora, tem aquele estresse da competição, né? Aquele efeito adrenalina, como eu chamei, né? E o nadador acaba fazendo tempos que ele não faz em treinamento de jeito nenhum, nem com tomadas de tempo reiteradas, como nós, pelo menos nós aqui fazíamos tomada de tempo reiteradas. Não consegui, eu usava até a expressão, tem tempos que você só faz no festival mesmo. Então comentei a respeito disso, do estresse e tal. E aí eu pensei assim, pode surgir a seguinte questão na mente aí de professores e pais de alunos que estão indo para os festivais ou de nadadores indo para as primeiras competições, essa coisa toda. Como é que eu faço para modular esse nível de estresse? Como é que eu faço para controlar? Porque tem criança que fica realmente muito nervosa, muito estressada. Os estreantes, então, eu tenho relatos de crianças que não dormem na véspera do festival, não dormem, né? E, enfim, eu chegava aqui, o meu evento começava às 9 horas, cravado. Eu chegava aqui umas 7, 7 e pouco, 2 horas antes. Eu nunca consegui ser o primeiro a chegar. Tinha sempre umas crianças aqui antes de mim. Tinha sempre uns estressados, uns ansiosos que chegavam antes de mim, sempre. Então, como que a gente faz para controlar esse tipo de coisa? E eu fui lá pesquisar, eu já tinha feito um vídeo 7 anos atrás, falando um pouco disso, falando do controle do estresse. Como é que pais e professores podem agir de maneira a modular um pouquinho, a mitigar um pouquinho os efeitos do estresse. Baixar um pouquinho a bola, diminuir essa fervura, né, prévia aos festivais e às competições, para que a criança possa, na verdade, dar o seu melhor e não ficar somatizando, ter dor de cabeça, errar em coisas banais, que seria o overstress, né? Seria o excesso de estresse. Como é que a gente faz para controlar esse tipo de coisa? Bem, eu selecionei na época 3 itens interessantes que eu acho que eu gostaria de retomar com vocês aqui, né? E estou resgatando esse conteúdo de um tempo atrás. Primeira coisa é criança bem orientada. O nadador tem que estar bem orientado sobre os detalhes do festival. O nadador bem orientado, ele sabe exatamente o que vai acontecer lá, então ele se tranquiliza, ele não fica preocupado sem saber o que vai acontecer agora, para onde ele tem que ir, como é que ele tem que agir. Então, no caso, os professores têm que passar todos os detalhes para o nadador e para os seus pais. Se for criança, mais para os pais do que para os nadadores. Se for adolescente, adulto, passar todos os detalhes. Local, data, se vai ter estacionamento, se não vai, se vai ter como se trocar lá, se não vai, que horas que tem que chegar, se a piscina vai abrir para aquecimento, se não vai, se no caso de festivais, se os pais vão poder ficar perto das crianças, se não vão, onde vão ficar os pais, onde vão ficar as crianças concentradas com seus professores, que é o que normalmente acontece, né? Os pais ficam na arquibancada assistindo e tal, e as equipes ficam concentradas com os seus professores. Como é que vai ser isso? Quais são os professores que vão? Porque às vezes nem todos os professores que dão aula lá onde o indivíduo faz aula vão. Às vezes o professor dele exatamente não vai, mas vai estar lá o coordenador, vão ter outros professores que vão estar lá. Então, quanto mais orientação, quanto mais informação o aluno tiver, mais tranquilo ele vai ficar, que ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele está sob controle, ele tem todas essas orientações. Orientação sobre a parte técnica da prova, como é que vai ser a saída, os comandos de saída, treinar reiteradas vezes quais são os comandos, apito de advertência, apito longo, as suas marcas, apito curto, saída vai ser com apito, não vai ser com sinal sonoro, as provas vão ser na longitudinal, na transversal, como é que vai ser, o bloco de saída e tal, papapá. Quanto mais informação, quanto mais bem orientado o nadador tiver, melhor. Parece óbvio, né?
Mas eu estou reiterando aqui porque é impressionante como pais e mães, às vezes é a mãe que traz a criança para o curso e você está lá instruindo, orientando, falando, e você comenta com a mãe como é que vai ser, como é que vai ser. Chega no dia da competição, vai o pai. O pai não sabe de nada, tá chegando lá, a mãe não passou direito as coisas para ele está mais perdido que barato em galinheiro. Então é complicado isso. Então, quanto mais informação, quanto mais seguro tiver, melhor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que fazer com os nossos alunos é valorizar a experiência, porque às vezes a competição não é muito importante, às vezes o festivalzinho não é um festivalzinho tão grande, tão legal, não é o que ele está acostumado. Ah, não vou nesse não, professor, vou deixar para ir no outro. Não, vá nesse festival. Por quê? Porque o acúmulo de experiências é importante para o nadador. O nadador que vai acumulando experiências de festival, vai conhecendo piscinas diferentes, blocos de partida diferentes, raias diferentes, arbitragens diferentes. Às vezes o evento é em piscina aberta, às vezes o evento é em piscina fechada. Às vezes, quanto mais experiências ele tiver, acúmulo de experiências, melhor, mais tranquilo ele fica. Ele já tem uma variedade de experiências e ele fica de boa. Quando ele chegar lá, ele não vai ser surpreendido por uma condição que ele nunca passou, pela qual ele nunca passou. Então é muito importante a gente valorizar essas experiências, dizer para que o aluno vá. Né? Eu costumo dizer assim, que o campeão não é feito só de treinamento e de talento. Ele é feito também de experiências, ele tem que ir em vários eventos. A gente vê aí a maioria dos grandes campeões, quando começam a fazer os seus melhores resultados, é porque tem muita experiência. Isso aconteceu com o Phelps, né? Isso aconteceu com o Phelps. Eu estava vendo aqui ele uma vez, com 15 aninhos de idade, 15 ou 16, ele já fez parte da equipe americana de natação, foi lá e não conseguiu nada, né? Foi ganhar experiência. Natação também tem isso. Apesar de ser um esporte individual, tudo mais, o nadador ganha experiência, então experiência é importante. Então o nadador deve ir descompromissadamente, não precisa se preocupar em grandes resultados e tal, mas vá porque experiência é importante. Experiência forja, é um dos elementos que forja um grande atleta, tá? Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é uma postura temperante e de apoio restrito. Então, quando eu falo isso, eu falo principalmente sobre os professores, porque infelizmente eu na minha vida profissional, hoje eu não frequento mais tanto festival, mas eu já vi muito professor que lá na arquibancada grita descontroladamente, esbraveja contra a arbitragem, se irrita porque ele cronometrou lá da arquibancada, ele cronometrou o nadador dele, a cronometragem oficial com o cronometrista na borda, as cronometragens não batem, ele fica irritado, ele fica nervoso. Ele quer talvez passar para os alunos e para os pais que ele é um camarada aguerrido, que ele é um camarada que participa, que veste a camisa do clube, e ele mais deixa os seus nadadores estressados e nervosos do que qualquer outra coisa. O professor tem que ter uma postura entusiasmada, de incentivo, etc. e tal, mas temperante, tranquila com relação a tudo que está acontecendo, né? Se o aluno começa, professor, está tão atrasada a prova, não, isso é assim mesmo, fica tranquilo. E não ele ficar falando, está atrasado, onde já se viu essas coisas. Então, você está deixando o seu aluno mais nervoso. Você está deixando ele mais estressado. Contrário, acalma ele já tem motivos para estar estressado por si mesmo. Acalma, vai devagarzinho. Então a nossa postura, a criança vai muito pela postura dos adultos. Sejam eles os seus pais, que são os principais modelos de toda criança, mas os professores, que são os segundos modelos mais importantes para as crianças. Nós, professores, só perdemos em importância como modelo de conduta para os pais. Só assim. Então é importante que a gente dê importância a esse tipo de coisa. Agora, reparem que as três coisas que eu disse, ou seja, a boa e adequada orientação e instrução, a valorização da experiência, como eu falei, e essa postura temperante, isso depende dos professores e dos pais, dos dois. Os dois precisam estar juntos nessa. Os dois precisam estar. Então, não adianta um fazer a sua parte e o outro não. Então, vejam como é importante para esses alunos que vão participar de eventos, e
Aqui eu não estou falando só dos festivais de natação e competições de natação. Qualquer evento, viu, gente? A menina vai fazer uma demonstração de dança na escola, o menino vai fazer uma demonstração de ginástica na escola. Pode ser qualquer tipo desses eventos extracurriculares que as escolas fazem, que as academias fazem, qualquer coisa assim, então. Veja como é importante o entrosamento entre professores e pais. Eles têm que ser consonantes e complementares. Vou repetir. Consonantes e complementares. Eles têm que estar mais ou menos junto nessa. Então, as informações são importantes que os dois saibam e falem a mesma coisa. Que horas vai sair, que horas vão chegar, se vai se trocar lá, se já vai prontinho, se já vai prontinho só com a sunga por baixo e o roupãozinho, ou se vai dar para se trocar lá, se tem onde se trocar, vai ter vestiário, se não tem. Quais são as orientações com relação à parte técnica da prova em si, cabe aos professores. Mas ao pai cabe também a outra parte, que o professor está orientando os pais para falar, não, o senhor vai chegar lá, o senhor vai fazer isso, o senhor vai deixar comigo, eu já avisei para ele, o senhor não vai poder ficar junto. O senhor deixa ele comigo, vai para a arquibancada e ele vai ficar junto com a equipe, comigo, lá e tal. Os pais e professores têm que estar entrosados nisso, têm que estar muito entrosados nisso. Valorizar a experiência, a mesma coisa, idem, quer dizer, não adianta você estar em casa valorizando a experiência e o pai preguiçoso, acho que não precisa ir não, filho, isso aí não esquenta a cabeça, vamos aproveitar esse final de semana, tá sol, vamos fazer um pedal, vamos fazer alguma outra coisa e tal. Não adianta, vocês têm que estar juntos nessa. Se o pai não quer ir, ele tem esse direito, mas aí já nem alimenta nada para cima do filho, né, já nem alimenta, já... Olha, papai falou que ele prefere passear com você, papá, pode acontecer uma coisa dessa. Isso acontece, infelizmente, casos de pais separados, o pai às vezes quer o menino para ele, o menino fica só com a mãe, ele pega a criança um fim de semana sim, um final de semana não, e ele quer ficar com a criança, ele programou o pedal, ele quer ir, pronto. Ok, ele pode ir e tal, mas aí não vamos nem colocar expectativas para cima do nadador, ele vai, pronto. Então tem que estar consonante nisso. Vocês têm que estar conversando sempre. Professores e pais têm que estar sempre conversando, dialogando. Comecinho da aula, 5 minutinhos. Finzinho da aula, 5 minutinhos. WhatsApp, hoje tem WhatsApp, gente. Pelo amor de Deus. Não tem preguiça de escrever, manda um áudio. É isso. Precisa ter isso. E outra coisa, a principal é essa postura temperante, essa postura tranquila, mas de apoio restrito. É a mesma coisa. Então não adianta o professor, nós que somos profissionais e que sabemos da importância disso, porque estudamos na faculdade e sabemos disso, se o pai é um estressado, se o pai é um boca dura, é um nervoso, se irrita. Eu já vi pais invadirem quadra e querer bater no juiz em jogos de futebol, assim, né? Pais absolutamente descontrolados. Às vezes a mãe é uma barraqueira, é uma estressada, é uma histérica. Não adianta. Você, professor, querendo acalmar, pôr água na fervura, deixar eles tranquilos para que eles possam se concentrar na sua performance e tal. Se os pais são assim, adianta. A criança está lá, mesmo que a criança fique longe dos pais, lá com a equipe, junto de você, a criança está vendo os pais lá. O pai, às vezes, a mãe, grita tanto que a criança ouve. Eu já vi casos de nadadores que chegam para mim dizendo que não vão a determinado evento porque os seus pais ficam muito nervosos. É o fim do mundo isso, né? É o fim. Ou seja, ele fica, na verdade, constrangido, ele fica envergonhado da conduta dos pais para fazer esse tipo de coisa. Então ele prefere não ir para não pagar esse mico. É horrível isso, é horrível. Então, eu acho que essas 3 condutas que eu citei aqui, essas 3 coisas, são importantes para que o nadador fique um pouquinho mais tranquilo e ele consiga ficar naquele nível ideal de estresse que eu falei naquele vídeo anterior, né? Que é aquela gaussiana, né? Nenhum estresse não é bom, o nadador não se sente motivado, não se sente movido por nenhuma coisa, e também um nível excessivo de estresse,
que essas condições que eu acabei de falar podem levar o aluno a errar mais do que ele normalmente erra, esquecer de amarrar a sunga, esquecer de ajustar o óculos, na hora de fazer a mala esquece de levar a touca, tem que arrumar uma touca emprestada lá, etc, etc. Quer dizer, a gente tem que tomar conta desses detalhes. Outra coisa, fechando aqui, que é o que eu falo sempre e tal, o pai tem que ser pontual. Às vezes a criança é pontual, os professores são pontuais, e o pai é um atrasildo. Aí fica aquele nervoso, porque não é só chegar na hora da prova, não. Você tem que chegar, tem que estacionar o carro, às vezes estaciona longe, tem que andar. Aí chega lá, onde é a piscina, tal. Mas onde é o vestiário? Ah, o vestiário é para lá, a piscina é para lá. Ah, tá, então primeiro vai lá. Aí depois vai para a piscina lá. Então, isso exige tempo. Quer dizer, você tem que chegar com uma certa pontualidade. Então a pontualidade trabalha a favor dessa mitigação do estresse. Eu vejo pais, às vezes, que a criança é super estressada, fica super assim. Eu já vi criança chegar em festival em lágrimas, porque fala, o meu pai atrasou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por causa do meu pai, a gente teve que fazer isso, meu pai demorou, quis fazer não sei o quê, quis passar não sei aonde antes do festival. Dia de festival, de competição, não é dia de passar em lugar nenhum. Lugar nenhum. É acordar, tomar café, sem mudar hábitos alimentares, toma um café da manhã que está acostumado, pega as coisinhas, põe no carro e sai com antecedência. Às vezes está chegando lá, a organização resolveu interditar a rua, porque é muita gente, é muito pai, resolveu interditar a rua, fica aquele trânsito todo. Onde é que você vai parar o carro? Aí a criança chega lá atrasada, em cima da hora, perdeu o aquecimento. Olha, então essas coisas todas, esses detalhezinhos, parece coisa boba, né? Mas esses detalhezinhos fazem uma importância muito grande, porque aí a gente vai estar aumentando a possibilidade de que o estresse a que a criança estará submetido é aquele nível, como eu disse, ideal de estresse, que vai possibilitar a sua melhor performance, os seus melhores tempos. Ele vai baixar os seus tempos de balizamento, como acontecia aqui frequentemente nos meus eventos que eu citei no vídeo passado. Então, pais e professores têm que ficar alertas nesse detalhe. E como eu disse, não é só festival de natação, não, viu, gente? Demonstração, qualquer evento extra assim, ficar atento para esses detalhes. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que isso sirva para vocês. Já aconteceu com vocês? De vocês estarem prontos para ir numa competição, aconteceu um monte de contratempo, um monte de coisa errada, chegar atrasado, aconteceu já isso, você fica super nervoso, né? Você fica super nervoso, você tem medo que perca a prova. Tudo bem, às vezes o nadador não vai nadar só uma prova, vai nadar 2, 3 provas, mas perdeu uma prova, né? Uma chance de medalha. Se for um festival, então é uma medalha a menos, né? Porque festival nadou, ganha medalha, no meu era assim. Então você vai nadar 3 provas, você vai ganhar 3 medalhas. O nadador perde uma prova, perdeu uma medalha, né? Ele perde. Porque só ganha medalha aquele que nada, evidente. Então, vocês, aconteceu isso já? Contem as histórias de vocês aqui. Tenho certeza que vocês devem ter muitas histórias aqui. Contem as histórias aqui pra gente, tá bom? E continue mandando pra cá suas sugestões, porque vocês já sabem que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!